Pessoal, estamos começando mais uma semana com lives aqui do Parlamento Aberto. Começamos uma hoje aqui, de segunda-feira, às 5 horas da tarde. Falaremos com o Rafael Bittencourt, que é jornalista e produtor cultural, que já está aqui. Ó, Rafa foi rápido. Jornalista, produtor cultural, Piracicaba, também é um dos apresentadores do programa Rock. Tem projetos aí desenvolvidos na área da comunicação. Fala, Rafa. Como você está, meu querido? Tudo bem, cara, tudo bem. Sobrevivendo à pandemia aí, que tem pregado algumas peças na gente, mas tudo bem, vamos caminhando. Tá se cuidando bem aí, evitando sair, aquela coisa toda? Exatamente, evitando sair, saindo em momentos de extrema necessidade, né? Comprar comida, ir ao supermercado e tomando todos os cuidados para isso. E aguardando como será os próximos momentos aí nessa pandemia, esperando um possível fim, que a gente vê que está cada vez mais distante, né? Um fim cada vez mais distante, olha só, hein? Dá nome de disco isso, hein? Dá nome de disco, disco bom, hein? Disco bom. Queria parabenizar você, antes de mais nada, parabenizar você e toda a equipe da Câmara por essa série de debates. A gente tem acompanhado, claro que na medida do possível, não todos os dias, mas vocês têm trazido temas bastante pertinentes para o nosso debate e queria parabenizar você por esse esforço e agradecer pelo convite. Fico muito feliz em fazer parte dessa programação tão legal, tão especial que vocês têm feito. Cara, eu que agradeço a atenção aí. Sabe que hoje é uma live para mim. Olha, né, porque, pô, segunda-feira, live com o Rafa. Falei, nossa, é um prazer, porque afinal, mais do que colega de profissão aí, pessoas que gostam de rock, né? A gente é amigo, estudamos juntos, fazemos o rock juntos. Então, para mim é um prazer enorme também poder falar com você, Rafa. E a Com gente sempre certeza. Bom, começa aqui as nossas lives falando da situação do coronavírus. Aqui está aqui entre nós, ó, aliás. Maurício grande, Pinheiro. Mal Pinheiro é um cara, eu falo sempre, a gente precisa criar o prêmio Maurício Pinheiro do Rock Piracicabano, que é um cara que fomenta muito a cena, um cara que faz muito mal. Você é da casa. O Michel, que faz também o rock com a gente, ele fala que o Maurício é a camisa 10. Dá É 10 uma para ele coisa que ele dessa. resolve. Mas falando da situação do coronavírus em Piracicaba, a prefeitura divulgou agora às 4 horas da tarde, né, mais um radar coronavírus. E de ontem para hoje tivemos aí 117 novos casos. Piracicaba já ultrapassou os 8 mil casos, são 8.250 casos confirmados de Covid na cidade, 1.459 pessoas em tratamento e 933 suspeitos. Quando falo em tratamento, sempre eu faço a ressalva aqui, para que as pessoas saibam que o tratamento é tanto as pessoas que estão tratando em casa, quanto aquelas que estão no hospital público, privado, em leite de UTI, leite de enfermaria, enfim, só para ficar da informação. De ontem para hoje também teve um número positivo aí de recuperados, 244 pessoas que recuperaram, já são 6.583 pessoas que se recuperaram da doença em Piracicaba, mas também de ontem para hoje tivemos aí 5 óbitos, então Piracicaba chega a 208 pessoas que já faleceram por conta do coronavírus, e claro, aqui nós estamos trabalhando com os números oficiais da prefeitura, divulgados pelo Centro de Comunicação Social, no radar coronavírus. Mas aqui o nosso assunto hoje ele é bem mais leve do que doenças, do que a situação nossa. O tema ficou bem aberto, né, Rafa? Rock and roll, projetos de outras artes. Você é um cara envolvido muito tanto quanto jornalista e também como produtor cultural, né? O cara que estuda gestão pública, inclusive, né, com uma formação em Girona, na Espanha, legal. E eu queria começar nosso assunto aqui, cara. Eu trouxe na verdade, é mais uma curiosidade. E a partir dessa curiosidade, a gente vai entrar nos detalhes mais da cena local aqui. Mas no dia 1º de agosto de 81, ou seja, no sábado, comemoramos 39 anos do início da MTV, tá? No mundo. A MTV chega no Brasil só em 89, mas ela começou oficialmente em 1º de agosto de 1981. E a MTV criou aí uma geração, ou gerações, né?
Diria que nós somos a geração formada, né, pela MTV nos anos 90, tem a geração ali da primeira metade da década dos anos 90, da segunda metade, depois até o final. Hoje, infelizmente, a MTV se transformou mais num canal de reality show, não tem mais aquela influência na questão dos clipes. Aproveitando essa data especial, né, que é 1º de agosto, conta um pouquinho dessa sua trajetória, que eu sei que está ligado também à questão aí da MTV, de todo o que nós vivemos no rock nos anos 90, né? É legal, Eric, você mencionar a MTV, porque a MTV tem uma importância muito grande também no fato de eu ser um admirador do rock e primeiro me tornar um admirador, uma pessoa que ouve, e depois uma pessoa, um jornalista, um produtor cultural que trabalha com isso. A minha história com rock and roll, a minha história, o momento em que eu fui cada vez mais ouvindo, conhecendo e aprendendo, se mistura com a minha história como jornalista. As memórias, as primeiras memórias que eu tenho do rock são ali dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, em que o Fantástico ainda lançava videoclipes. E eu ficava fascinado com aquilo. Eu lembro muito bem, muito claramente, do lançamento do clipe de November Rain, do Guns N' Roses, que tem aquela cena clássica que o Slash sai da igreja e começa a fazer o solo de guitarra no penhasco. Eu lembro também de videoclipes nacionais, Paralamas, Legião Urbana sendo lançado no Fantástico. Aquilo me cativava muito. E eu tenho também um primo, que é alguns anos mais velho, e ele tinha eu lembro até hoje, eu com 11 anos, 10, 11 anos, ele tinha toda a coleção do Iron Maiden em vinil, e os discos do Iron Maiden, antes de mais nada, são grandes obras de artes, a capa. Capas muito trabalhadas, aquilo me fascinava muito, eu me pegava quando eu ia para casa dele, ouvindo os discos, e ele toca violão, tocava naquela época, já tocava, eu me via fascinado com aquilo, e conforme eu ia conhecendo aquelas músicas, eu ia conhecendo aquelas bandas, eu queria saber mais sobre aquelas bandas, queria saber de onde elas vinham, novidades, e nessa época, a gente está falando dos anos 90, não existia internet, ao menos não havia tanta essa disseminação. Então, o que eu fazia? Eu era muito curioso, o que eu fazia para poder saber mais? Eu recorria às revistas, Top Rock, Road Crew na época, e eu lembro que meu pai me dava R$1 por dia para comprar lanche na hora do intervalo, eu guardava esse dinheiro para poder ir na banca comprar revistas. Então, com isso eu comecei a ler muito e comecei a fazer resenhas por conta própria, comecei a escrever para mim mesmo em cadernos. Lembro também de um episódio na escola em que uma aula de educação artística, em que a gente teve que fazer algum teatro, enfim, alguma apresentação com tema livre. Eu lembro que eu e mais 2 amigos, a gente fez uma rádio rock. Isso pelos idos de 95, 96, a gente apresentou ali no teatro da escola. Foi uma rádio rock com uma dinâmica muito parecida com o que a gente faz hoje no programa Rock. Então, a partir daí eu já comecei a tocar, já tive banda, mais pra frente, quase que ao mesmo período. E daí eu me apaixonei, já apaixonado como ouvinte do rock, como um curioso que estudava cada vez mais, queria saber. Eu fiz jornalismo também impulsionado por isso, foi uma das coisas que me influenciaram para fazer o jornalismo. E hoje em dia, trabalho já, desde formado, comecei a trabalhar muito nessa área, não somente nessa área, mas transitar também por isso. E hoje com já alguns anos, há vários anos, é meu grande foco de trabalho, tanto como jornalista como enquanto produtor. É uma área que eu gosto muito e quero seguir nessa. Bacana, cara, legal. Aí, a MTV faltou falar. A MTV, eu acho que consolidou tudo isso. A partir do momento que a MTV chegou, você falou, acho que 89, eu acho que a MTV em 85, que chegou nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Brasil. 81 nos Estados Unidos e 89 no Brasil. Sim, eu acho que em 85 eu já tinha lido, nessas revistas eu li alguma coisa da MTV e me chamou muito a atenção. Quando chegou no Brasil, aquilo, eu não vi a hora de sair da escola para chegar em casa e assistir MTV. E eu lembro de fatos que talvez a geração de hoje nunca conheça. Eu lembro da ansiedade do disco MTV, né? Que você ligava para poder pedir os clipes, daí tinha os 10, né? Que era os 10 principais ali, né? Eu lembro a Sabrina Parlatore era uma das apresentadoras, né? Que eu gostava demais, cara, era o Lado B do Fábio Massari, era um programa muito legal. Tinha o Mundo Massari também, que ele apresentava quase que o Lado Z, né? Histórias muito interessantes. E eu lembro de um fato, assim, do tipo, da época que não tinha internet, em que passava um clipe,
que você gostava, um amigo seu ligava. Eu lembro do Eric Tedesco, nosso amigo em comum, também jornalista musical, ele me ligando, Rafa, liga na MTV que tá passando Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Sabe, uma coisa, ligou só para avisar. Ligou no telefone fixo da minha casa. Aí minha mãe atendeu, passou para mim. Caramba, Coisas meio que impensáveis para a nova geração. E acho que o nossa, rock pautou a minha vida de muitas formas, né? Tanto como hobby no começo e se tornou uma profissão. bacana, cara. E assim, né, estamos falando, antes da gente começar a falar dos assuntos locais aqui, que eu sei que tem muito para contribuir nisso aí, cara, por que o rock está tão fora do mainstream hoje, né? Você pega todos os tops de alguma coisa, aí, top 10, top 50, top qualquer coisa, né? Você não tem mais o rock como Juliano, maestro, tá falando que se fosse o Ramon não dava tempo de ver o clipe. É verdade. Sorte que como era a Nirvana, tinha os quatro minutos a música, dava para chegar pelo Dava menos para a chegar pelo metade do menos clipe. pegar do meio para frente, né? Mas por que Ramones que com 1, 2 minutos realmente não dava. é, Mas por que você acha que o rock ele saiu tanto, ele tá tão em, não falar em baixa, né? Mas assim, ele não tá no. A gente que conhece o rock, que vive um pouco esse universo, né? Eu acho que tem o underground, que ele sempre existiu, e da mesma forma como existe hoje, até melhorado, hoje em dia, é muito mais profissionalizado do que foi antes e tal. Mas em termos de mainstream, o rock, ele, como eu falei, ele não tá mais nessas listas. O que você acha que aconteceu nesse, de 20 anos para cá para ter ocorrido isso? Eu acho que quando a gente fala principalmente de Brasil, não foi só o rock que perdeu espaço, né? A gente vê algo que eu acho muito triste, que é o monopólio de um único estilo. No mainstream, nas paradas musicais no Brasil, a gente vê um monopólio do sertanejo universitário. O que eu acho bastante triste, porque não apenas pelo rock, mas o Brasil é um país com uma diversidade cultural, uma diversidade rítmica tão grande. É triste ver apenas um estilo dominando as paradas, e se utilizando também esse sertanejo pop, sertanejo universitário, utilizando isso inclusive de um nome de algo que é muito rico, que é o sertanejo tradicional, que é o lamento sertanejo, que é o ritmo por meio do qual o sertanejo e as pessoas do campo trazem seus lamentos, trazem as suas histórias de vida, e a gente vê esse estilo que as letras transitam muito ali pelo universo da balada, e tem, na minha opinião, uma pobreza é, lírica muito grande, uma pobreza de letras. Eu acho que no Brasil não é tanto o rock que saiu do mainstream, eu acho que o mainstream está sendo dominado por um único estilo. Já no mundo, de uma forma em geral, a gente tem também outras vertentes dominando, mas eu acho que o rock, ele nichou bastante, né? Eu acho que como muito da estética aí da internet que se sobrepõe a gente, que eu acho que é a base da nossa sociedade, não há como a gente compreender a sociedade sem ter um olhar muito atento para a comunicação, eu acho que o rock and roll nichou. É um nicho em que tem as pessoas que vão procurar por ele, pessoas que gostam vão procurar nas redes sociais, vão procurar pelos serviços de streaming. Mas recentemente eu acho até o Maurício Pinheiro me mostrou isso pra gente, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que teve um top de músicas mais tocadas, não lembro se de discos mais tocados na Billboard, mais vendidos, tem muitos nomes do rock and roll nesse meio. Então eu acho que é um bom caminho aí que nos dá uma esperança aí para o futuro. Mas realmente eu acho que o rock no Brasil só teve muita evidência nos anos 80, né? Ali foi o momento mesmo quando surgiu Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Traje a Rigor, tanta banda. Mas se a gente for ver hoje, atualmente, o rock produzido no Brasil, as bandas feitas no Brasil, hoje eu me arrisco a dizer que a gente vive talvez o melhor momento do rock brasileiro. A gente tem bandas produzindo materiais muito legais, com uma diversidade muito grande. Eu gosto sempre de ressaltar isso. O rock and roll não é único, o rock and roll é rico, o rock and roll é diverso. Tem bandas no Brasil inteiro produzindo coisa de qualidade, só que você não acha no mainstream, você tem que pesquisar. E não está tão difícil hoje em dia. Hoje é muito fácil você ter uma conta numa rede social, ir até o Spotify para falar sobre ir, para procurar suas bandas. A gente vive um momento muito rico, eu acho que, de bandas no Brasil. O Maurício falou alguma coisa aí? Das 20 maiores ganhos em turnê da década de 2010, 13 foram do rock, né?
Exatamente. Então são números que nos fazem Mas ter é assim, esperança. é lógico que é um dado representativo, claro, né? Mas realmente assim, eu vejo que, pelo menos, estou fazendo um olhar aqui dos espaços do mainstream, né? E essa visão que você coloca eu acho muito importante, porque está invertendo a lógica, não é o rock que não está lá, é que esses espaços se tornaram monoculturas, né? Vamos dizer assim, Sim, por sim. conta do sertanejo universitário e tudo mais. Agora trazendo para Piracicaba, né, cara? Você fez um projeto muito legal junto com o Maurício, junto com o Vitor Corte Real, que foi o lugar onde o rock não para. E Exatamente. eu tive a oportunidade de participar e também de ver, né, o projeto. E, cara, o que você. Porque, assim, é interessante. Piracicaba, né, que o pessoal que não é muito aí do métier talvez não saiba. Mas Piracicaba sempre foi uma cidade muito pulsante dentro do rock, né? Desde os anos 60, passando pelos anos 70, você pega lá o período do, do, do Japão, lá do Luizão, né, Uhum. enfim, desse pessoal mais da década de 60, 70, e vai, cara, pelos anos 80 também, os anos 90, então nem se fale, né, cara? Aí a Sim. década de 10, então vocês fizeram todo esse apanhado. Como que você consegue... Fala um pouco do que é esse projeto, explique melhor, e o que você observou fazendo esse resgate, cara? O projeto Lugar Onde o Rock Não Para foi um projeto contemplado pelo PROAC Municípios. A gente fala que a gente desenvolveu a primeira fase no ano passado. É um projeto que a gente busca ter novos produtos a partir de agora, mas a gente busca o fomento disso. Mas é uma ideia que eu sempre tive de alguma forma, fazer um resgate formal do rock mesmo, do rock piracicabano, trazer isso bastante estruturado. A gente vê que Piracicaba é uma cidade muito rica culturalmente, a gente tem outros estilos que têm uma estruturação maior, como a música sertaneja raiz, com muita justiça, que tem grandes nomes, é uma riqueza da terra mesmo, tem uma estrutura legal. Só que o rock, até então, eu desconheço algo mais estruturado, algo mais formal. Eu sempre tive essa ideia, passando inclusive por essa minha formação como pessoa, como jornalista, que passa muito pela história do rock, sempre tive essa necessidade, esse anseio de traduzir essa história, de primeiro fazer um resgate mesmo para conhecer a fundo, conhecer as bandas, as pessoas que fizeram a história e evidenciar isso para o público. A minha primeira ideia era escrever um livro sobre o rock e conversando com o Vitor Corte Real, ele também tinha essa mesma vontade e a gente montou primeiramente um grupo, nós dois, que a gente ia pensar possibilidades para tornar isso real, para poder viabilizar isso. Já conversamos com o Maurício, colocamos ele nesse balaio aí, para O que é poder... importante o pessoal saber, o Maurício ele não dorme, tá, gente? Só para O você Maurício saber, não dorme. não Ele é dorme. um cara que Faz 10 anos que ele está acordado, tá? Faz ele 10 anos fica, que ele está acordado. ele fica acordado umas 30 horas por dia, as 24 normais, mais as 6 que ele fica pensando ao mesmo É, tempo que ele faz outra coisa. Então, exatamente. mais uma coisa que o Mal assumiu aí. E daí a gente começou a pensar em formas de financiar. É um projeto que tem gastos, com pesquisas e com para poder estruturar, existem alguns tipos de gastos. A gente começou a pensar em formas de financiar e a gente ficou sabendo do PROAC Municípios, que inclusive eu trabalho com alguns projetos, algumas leis de financiamento cultural. Surgiu pouco tempo depois de que eu, o Vitor e o Mal, a gente conversou sobre isso. E foi no ano passado, só que havia um impedimento de que o projeto, pelo edital, precisaria ser efetuado, executado em 90 dias, o que era impossível para se escrever um livro. Então a gente teve a ideia, acho que o Mal teve essa ideia, por que a gente não faz algo audiovisual? A gente faz uma websérie, a gente posta os vídeos, convida, faz primeiro uma pesquisa, um levantamento, um mapeamento de nomes importantes desde os anos 60 em Piracicaba, muitos que a gente conhecia, mas envolvia também um mapeamento bibliográfico, mapeamento em veículos de comunicação da cidade. Porque a gente não faz isso e faz uma websérie. A gente grava, transforma em uma websérie com vídeos e essas entrevistas que a gente vai colher também podem ser usadas lá na frente no livro. Então, a gente fez isso, fez esse resgate, gostamos da ideia e colocamos para frente.
Então, essa primeira fase do projeto Lugar Onde o Rock Não Para quem quiser ver, que são 12 vídeos, se eu não me engano, são 12 vídeos feitos no Engenho Central, com artistas, com pessoas que foram nomes importantes desde a década de 60. Só digitar no YouTube Lugar Onde o Rock Não Para, que você vai ver lá. São vídeos em média de 15 minutos, vídeo entrevistas mesmo, bastante à vontade, em que a gente está conversando, debatendo, e a gente acredita, a gente pensa, o nosso objetivo é que o trabalho não pare por aqui. A gente mantém a ideia de escrever um livro mais formalizado, e também eu penso muito em fazer alguns trabalhos educativos, no sentido de levar a linguagem do rock and roll para a escola. Eu acho que isso é um trabalho interessante da gente trabalhar também. A gente já estava pensando em novas oportunidades agora para 2020, mas acho que a pandemia impossibilita em muitos aspectos isso, pelo menos a coisa mais pessoal, né? O toque mais pessoal, mas é um projeto que a gente vai continuar assim, porque Piracicaba, como você disse, Eric, teve uma história muito importante no rock and roll que as pessoas não conhecem. Só para trazer alguns detalhes importantes, a gente falou dos anos 80 e das bandas que surgiram, que fizeram esse boom no Brasil. Eu acho que houve um período ali entre os anos 80, entre a entre safra ali, quando essas bandas dos anos 80 começaram a não estar tanto em evidência, e um pouquinho antes dos anos 90 vir à tona com Charlie Brown Jr., Raimundos, Planet Hemp. Teve um momento ali em que o underground brasileiro foi muito forte. Desse underground que surgiu os Raimundos, que surgiram em evidência. E nesse momento teve duas bandas de Piracicaba que foram muito importantes, que é a Killing Chainsaw e a Rap Call. Esse é só um dos recortes que eu trago para evidenciar essa importância. Mais para frente também teve outras bandas importantes, Royales é uma delas. Hoje a gente vive um momento com muitas bandas, aí eu nem vou falar o nome de nenhuma para o pessoal não ficar bravo comigo, mas a gente tem muitas bandas já fazendo um trabalho, já inclusive aí, que podendo ser vista, já sendo vista num cenário mais amplo, até num cenário nacional. Lá atrás, também nos anos 60, 70, o pessoal do Japão, o Zé Antônio, o Luizão, fazendo um trabalho muito legal. Então, Piracicaba tem uma história de festivais também, que se consagrou e se firmou muito a partir dos anos 90, anos 2000. Já tinha antes festivais anteriormente, mas dos anos 2000 em diante, isso passou a ficar mais forte na cidade e, claro, facilitando o acesso das pessoas a essa linguagem do rock and roll. Então fica a dica aí para quem está nos acompanhando, Lugar Onde o Rock Não Para, no YouTube, tem 12 vídeos. O que é legal, o papo é muito solto, é muito bacana, e acaba conhecendo muita coisa. Só para reforçar, você falou do Killing Chainsaw, do Rap Call, como bandas importantes dos anos 90, e sem dúvida são, né? Teve um festival lá eu esqueci agora o nome, que a memória aqui deu uma falhada, né? Mas eles participavam assim, da cena nacional, inclusive. Isso que é importante passar para as pessoas. Por exemplo, tem lá a história do Raimundos abrindo por Killing Chainsaw, né? Então, assim, o Festival Junta Tribo, né? Que você está falando, em Campinas. Isso. Junta Tribo, fugiu o nome da cabeça. Então, assim, é interessante você ressaltar isso daí, para as pessoas entenderem qual que era essa importância. Eram bandas que tinham projeção nacional, tinham projeção. Hoje, por exemplo, nós podemos falar do Capitão Nemo, né? Que tem uma banda que está com projeção também. Nós temos, por exemplo, o Mullet Monsters Mafia, que é daqui e tem uma projeção, inclusive está indo para a sexta turnê na Europa, assim, que era para estar fazendo, né? Se não fosse a pandemia. Então é importante que as pessoas saibam que as bandas locais aqui, elas têm uma projeção que vai muito além de Piracicaba. A que você atribui isso aí, Rafa? Por que Piracicaba tem um cenário tão pulsante assim, cara? Eu atribuo isso muito à diversidade piracicabana, né? É o encontro é uma cidade que foi crescendo ao longo dos tempos, isso trazendo povos de diferentes partes do Brasil e do mundo. Eu acho que essa união cultural faz com que a cidade se tornasse pulsante. Uma cidade que tem também o rio. Eu acho que o rio Piracicaba é muito importante quando a gente fala da cultura piracicabana, né? Eu lembro recentemente de uma reportagem que eu fiz tanto com
com o Cecílio Elias Neto, como com o Júnior, que é também um fazedor cultural, um pesquisador cultural, o Antônio Filogênio de Paula Júnior, em que eles falam que o rio Piracicaba, a vazão do rio Piracicaba influencia inclusive no humor dos piracicabanos. E teve muita da cultura piracicabana foi crescendo e sendo erguida ali às margens do rio, né? A gente tem Engenho Central, onde muita coisa acontece, a Rua do Porto, onde muita coisa acontece. Esse percurso do rio foi importante, mas eu gosto sempre de ressaltar que a cultura piracicabana não está restrita ali não, tá? Tem muita coisa legal aí nas bordas da cidade, e eu acho que Piracicaba, essa riqueza cultural, essa diversidade da cidade, eu bato muito nessa tecla, Eric, porque eu realmente eu acho que o Brasil, quando a gente fala de música, é muito diverso, e isso tem que ser ressaltado sempre. Então, independente de falar de rock ou não, eu quero cada vez mais que haja uma diversidade estética, musical grande em evidência, porque o Brasil é isso, né? A riqueza do Brasil é a riqueza e a diversidade do seu povo. E não é o que a gente vê no mainstream, quando você me perguntou disso recentemente. Isso é uma coisa que me faz triste, porque não mostra o Brasil como ele é de fato. Perfeito, cara. Excelente observação. Agora, você falou de festivais que foram importantes, né? Hoje você está à frente aí, tá junto na organização do Rock Caipira, já foi anunciado que foi adiado para esse ano por conta da pandemia. Mas conta Sim. um pouquinho quais são aí o que foi discutido dentro do Rock Caipira, o que se pretende, né? Infelizmente, nós estamos passando esse ano aí com essa questão da pandemia, está impedindo, né? Tudo isso que você está dizendo, por exemplo, em relação à diversidade, a gente não consegue, não tem mais os eventos da rua, até o carnaval já está sendo aí visto como algo para ser adiado. Então, realmente, a cultura brasileira, essa coisa que dá essa pulsação enorme aí, que movimenta, né, as existências de forma geral, realmente está muito prejudicada. Mas fala um pouquinho do Rock Caipira, quais foram as discussões que vocês tiveram e o que você pretende fazer com ele. O Rock Caipira surgiu em 2000 a primeira edição do Rock Caipira foi em 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 2020 seria a sexta, isso. Mas é um festival que já começou ali, meio que uma ideia de, já sabendo o pessoal que começou, principalmente o Zé Rubens, Vitor Barrichello, a Pá Moreno, o pessoal que estava desde o seu início, eles sabendo e participando, são músicos que participam da cena piracicabana desde sempre, eles sabendo dessa riqueza do rock piracicabano, da riqueza do rock autoral piracicabano mesmo, tinha muita banda produzindo coisa, tinha muita banda que fazia um trabalho legal, gravando material de qualidade. Hoje a gente tem estúdios bons em Piracicaba também, que facilitam o trabalho do músico. Sabendo de tudo isso, eles quiseram fazer um evento que trouxesse a música independente, a música piracicabana, o rock piracicabano autoral. Isso se tornou realidade desde da primeira edição. A gente teve uma participação legal, está tendo uma participação legal de público desde a primeira edição, e eu fui chamado no segundo ano, 2016, primeiramente como jornalista para fazer parte da assessoria de imprensa, e desde 2017 eu faço parte do que a gente chama do núcleo Rock Caipira, né? Que é a equipe de organização em que a gente pensa anualmente no formato do evento. A gente tem algumas ideias, falando da característica principal do perfil. É um evento que traz o rock piracicabano, bandas piracicabanas de rock autorais. A gente foca muito isso na produção musical autoral, e a gente tem ideias desde o ano passado, de ampliar, ter além de música, além de bandas, ter outras questões que transitam ali pelo universo do rock and roll. Então a gente já teve no ano passado uma exposição de desenhos do Dan Lemos, que é vocalista do Biguaz e também é um artista gráfico. Ele, inclusive, que faz os cartazes de divulgação da banda dele, são muito legais. No ano passado, a gente teve uma batalha medieval, que foi bem legal. A gente tem algumas novas ideias, mas claro que depende de uma estrutura. O Rock Caipira, desde sua primeira edição, tem sido realizado no Engenho Central, que a gente entende que é um espaço de extrema importância e muito imponente na cultura piracicabana, porque tem ali o rio, né, que passa por ali, e muita coisa acontece no Engenho Central culturalmente. E a gente, exatamente por conta da pandemia... Oi? E não só no Engenho Central, né? Mas é no palco externo do Teatro do Engenho Central, né?
É no palco externo. No palco externo, né? É um dos poucos eventos que acontecem ali no palco externo, né? Porque geralmente o Teatro Eutílides de Campos, que é um teatro muito novo, um teatro inaugurado em 2013, são poucos eventos que acontecem ali no palco externo, que para quem conhece, quem já passou ali pelo Engenho, você desce ali, em sentido centro, tem aquela porta vermelha, para quem conhece o Engenho, mas nunca foi no Rock Caipira, por exemplo, tem aquele grande portão vermelho, abre o palco ali, é claro que exige toda uma estrutura para isso, né? Que dificulta, claro, é uma produção muito maior. A gente realiza isso ali para trás, aberto para fora, com entrada gratuita. A gente tem feito entradas solidárias, né, do Rock Caipira, porque nos últimos anos a entrada aconteceu mediante a doação de 1 litro de leite. Litro esse que é doado, é entregue após o evento para o Fundo Social de Solidariedade, que destina esse leite, esse alimento para entidades beneficentes. Então é um evento que tem esse caráter de ressaltar o rock and roll autoral de Piracicaba e que tem também um caráter solidário. A gente acredita que o rock, a música, a cultura pode sim ser solidária também. Por conta da pandemia, como você falou, a gente infelizmente teve que cancelar a edição desse ano. A gente ficou postergando até o último minuto, né? Porque as pessoas esperam, a gente sabe o quanto as pessoas esperam o Rock Caipira. A gente, nas nossas páginas, recebe quase que diariamente perguntas de como vai ser, se já começou a seleção de bandas, o que a gente está pensando. E os nossos amigos também nos param sempre nas ruas, nos paravam, né, agora, antes da pandemia. E, então a gente postergou, mas a gente viu que a melhor opção realmente era cancelar nesse ano. Mas a gente já está centrando esforços para 2021, já estamos pensando em muitas coisas, já estamos nos reunindo virtualmente para pensar nesse evento em 2021. Já tem gente perguntando se vai ter 2 Rock Caipiras em 2021, como não tem em 2020, né? Infelizmente... Eu vou comemorar 2 aniversários em 2021, já decidi já. Não, 2020 eu não conto. Meu aniversário não existiu. Vou fazer 2 festas em 2021, um na data certa e uma outra eu vou escolher aleatória, ainda não sei qual vai ser. Mas acho bom fazer 2. Viu? Só ler uns comentários aqui, né? O Vitor Corte Real, né? Falando, opa, grande Rafa, grande Eric, vivo rock. O Fabian Ferreira mandando aqui também joinha para nós aqui. O Paulo Roberto Alves também. A Cláudia Ascenso falando de que além de manifestação cultural, o rock tem papel nas transformações sociais, com certeza, sem dúvida. E a Lia Corte Real falando que o Rock Caipira é um evento que dá oportunidade para muitas bandas. É maravilhoso, de fato. E você estava, né, só para agora você continuar falando do Rock Caipira, vai ficar para o ano que vem mesmo, né? Sim. Mas já se imagina o que pode fazer de diferente dentro daquilo que já... Porque o Rock Caipira ele vem crescendo, né? Eu lembro que o primeiro ano foi tipo 3 mil pessoas, depois o segundo ano quase 4 mil, o terceiro 5 mil, então ele está, e em torno dele está acontecendo muita coisa. Você falou da luta medieval, mas tem um palco agora ali que também é um palco do chão, palco alternativo, né? Que a gente chama. Palco alternativo que chama, também foi legal, inclusive o Ben Travis tocou lá, foi muito bacana. Como que está assim, a organização dele? O que vocês pretendem colocar no Rock Caipira? A gente, primeiramente, para esse ano, a gente pretende, nossos planos são de intensificar os trabalhos online nas nossas redes sociais, porque o único cenário atual possível, a única forma de atuação que a gente tem nesse momento é pelo cenário digital, né, pelas redes sociais. Então a gente pensa em algumas ações para esse ano, até como uma forma de poder contemplar o público que não pôde estar presente, e há uma frustração, inclusive uma frustração muito grande nossa, enquanto organizadores, de não poder fazer esse evento, mas claro que a gente sabe que o cuidado nesse momento deve ser primeiramente com a saúde. Então, primeiramente, a gente pensa em uma série de ações para redes sociais, talvez trabalhar com alguns vídeos, alguns vídeos de entrevistas anteriores, alguns materiais de outras edições. A gente pensa em trabalhar nisso de alguma forma. E para o Rock Caipira, para o festival presencial mesmo, a gente tem algumas ideias em mente. Mas isso depende de uma série de questões, né? Inclusive, é sempre bom a gente falar que o Rock Caipira é um evento que tem, desde o seu princípio, tem o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo, né? Sem esse apoio, o evento não aconteceria. Porque para realizar um evento desse tamanho,
desse tamanho, a gente diz assim, com essa proporção dentro do Engenho Central, com entrada gratuita e com food trucks, que é um evento que a gente se orgulha muito de ser um evento para a família, um evento que não acontece, nunca teve nenhum tipo de ocorrência, um evento muito tranquilo. A gente já pensa em algumas questões, mas vai depender, claro, de uma conversa posterior que a gente vai ter com a gestão. Aí, independente de qual seja essa gestão a partir de 2021, mas o nosso objetivo é continuar com esse apoio da Secretaria, que é fundamental, tem sido fundamental para o evento, da Prefeitura. A gente já tem algumas ideias, talvez trabalhar com feiras de vinis, alguma coisa nesse sentido, ampliar as possibilidades artísticas dentro do Rock Caipira, que a gente entende que o universo do rock and roll vai além de apresentações musicais, né? Tem muita coisa que complementa, que faz parte desse universo e que a gente quer, que é cada vez mais ampliar. O nosso sonho é cada vez mais deixar o Rock Caipira maior e tornar um evento cada vez maior, atingir um público grande, porque é algo que a gente ama. E quando a gente ama, a gente quer que seja ótimo para todo mundo. Legal, Rafa. Lembrando que o Rock Caipira está dentro do calendário oficial de eventos do município, né? Sim. Aprovado pela Câmara de Vereadores. Isso é importante também, porque dá o caráter institucional, né? Dá todo o caráter que eu acho que é um diferencial. Eu já comentei com você isso em outras oportunidades, que a gente que sempre fez coisas dentro do rock, tal, sempre foi muito informal. O Rock Caipira é uma das experiências mais formalizadas que eu conheço. É a maturidade em conseguir conversar com o poder público, né, ver Sim. o que o poder público pode, e colocar o rock, a música, a cultura, dentro das questões voltadas à política pública, que eu acho que é mais importante ainda, né? Você tem que ver a cultura como política pública. Sexta-feira eu fiz uma live com o Jamil Maluf, que é o regente titular da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, e ele estava dizendo sobre isso também. Eu acho que, né, e no caso ele está falando da música erudita, e eu concordo com ele, como concordo em relação ao rock, né? Disso ser visto como política pública. Nós temos alguns comentários que eu quero ler. A Daniele Risser é amiga, tá? Então ela falou assim, eu quero ver o Mazzaropi de novo no Rock Caipira. Não precisa, Sim. ela tá falando, mas aqui é só para quem não conhece, o Mazzaropi contra o Crime é minha banda, já faz um tempo, já tocamos na primeira edição do Rock Caipira, foi muito legal também. Inclusive, o Mazzaropi contra o Crime, que a sua banda encerrou a primeira edição do Rock Caipira com Rio de Lágrimas, a música que é a cara de Piracicaba, que O Rock Caipira tem isso, né, de unir o rock com a música caipira, que é maravilhosa. Eu sou apaixonado também pela música caipira raiz, e tem um pouco disso, né, o Rock Caipira é isso também, essa união, e vocês fizeram isso com brilhantismo. Valeu, cara, obrigado. E tem aqui também o Vitor Corte-Real falando assim, o Rock Caipira é só amor e música boa. Concordo com ele. E um outro comentário aqui da professora Simara, colocando assim, ó, bem colocado, querido, são necessárias políticas públicas voltadas à diversidade artística, e eu concordo com ela também. E para a gente partir para um outro projeto que você faz parte, que é o programa Rock, né? Da Educativa FM, do qual também eu tenho o prazer de fazer parte. É lógico que eu sei, né? Mas eu gostaria que você falasse como que está o programa Rock nesse momento. O Maurício falando que o Mazzaropi deu início à pandemia. Nós tocamos no último final de semana antes da pandemia, cara. Olha que inclusive na festa do programa Rock de aniversário, né? Exatamente. Mas como que está o programa? Qual que é o plano com o programa Rock? O programa, assim, como recentemente uma conversa que eu tive, uma entrevista que eu e a Cláudia fizemos recentemente com o pessoal da Capitão Nemo, Bruno Razeira, ele falou que anteriormente o digital era um recurso importante para a divulgação de bandas. Hoje o digital é o único recurso, né? Pelo menos durante a pandemia. Então o programa Rock não é diferente, ele está voltado nesse momento para o ambiente digital. O programa, ao longo nos domingos, continua sendo transmitido de alguma forma na Educativa FM, das 3 às 5, que é o horário do programa. O pessoal lá ainda continua transmitindo músicas de rock and roll nesse horário, não é o programa, mas a gente queria agradecer inclusive o pessoal lá por esse carinho de até uma forma de contemplar o ouvinte desse horário para ouvir músicas numa temática que eles estão acostumados a ouvir nesse período.
Mas o programa mesmo, propriamente, a gente continua trabalhando no ambiente digital. A gente teve uma série de lives tanto nós, em que nós chamamos de Programa é Rock Debate, que a gente debatia algum tema em evidência na semana, e por lá passou desde lançamento do álbum de banda feminina de thrash metal, como casos recentes de grande circulação no rock, como esse possível retorno do Rodolfo para os Raimundos, que se cogita, fala-se muito, como a questão envolvendo o CPM, e foram debates que a gente transita por muitos temas em que o rock está envolvido, né? Em que o rock transita, o rock é sempre bom dizer, ele faz parte da sociedade como tal, ele bebe disso, ele é influenciado por muitos setores e está dentro da sociedade de uma forma geral, uma forma completa. E tem também os programas Rock Entrevista, né? Que são sempre no nosso YouTube. Quem quiser assistir, a gente não tem uma periodicidade certa, mas a gente sempre avisa nas nossas redes sociais. Então a gente está restrito temporariamente ao ambiente digital, com lives, mas tem sido lives muito divertidas, né, Eric? A gente tem conversado bastante sobre diferentes temas, falado sobre assuntos do rock and roll, tanto em caráter nacional como mundial, e focando bastante também na produção local, né? Porque a gente tem isso enquanto objetivo do programa, que é ressaltar e evidenciar sempre a programação local, sempre a produção de rock local. A gente entende que nós temos essa obrigação, e o programa Rock tem feito muito isso, de divulgar o trabalho das bandas locais. A gente tem esse olhar muito para o local, claro, sem deixar de lado o que é nacional. Indo muito naquela linha da educação ambiental, né, que diz que tem aquele pensamento do pensar global e agir local. Eu acho que no programa Rock, com as devidas proporções, a gente faz um pouco disso também. Com certeza. E deixando de novo o recado, o programa Rock, que, claro, como eu disse, agora não está no seu formato ideal, no formato que é o formato do programa, mas é aos domingos, das 3 às 5 da tarde, na Rádio Educativa FM. Perfeito. Rafa, olha quem está entre nós aqui, cara. Danzão, velho. Daniel Peron. Grande abraço. Grande Eric, Rafa, viva a música de Piracicaba. Danzão, parceiraço aí também. Grande Danzão. Bacana pela presença dele aqui. Cara, para a gente continuar aqui na nossa conversa, estamos já com mais de 42 minutos de live. Você é pós-graduado em gestão e política cultural, cara. Sim. E aí, não quero te colocar em nenhuma fria, tá? Mas, assim, a gente está num ano eleitoral, né? Que, lógico, todo debate ele vem à tona. O que você olha que dá... E também não quero incitá-lo a crítica pura e simplesmente, né? Lógico que tudo dá para ser criticado, né? Assim como a gente reconhece os esforços de quem está dentro do poder público em conquistar novas coisas e tudo mais, sobretudo tanto os gestores, mas também os servidores que trabalham e tudo mais, e a gente reconhece isso. Até porque a gente falou aqui do Rock Caipira, que é ligado à CEMAC Tour, né? o E-Rock, que é ligado à Secretaria de Educação através da Educativa, né? O próprio lugar onde o rock não para também tem apoio do serviço público, né? Do poder público. Então, assim, existem coisas que são feitas, mas você como gestor cultural, cara, tendo essa formação, o que você acha que a gente precisa ainda superar em termos de produção cultural dentro do rock e o que dá para ser melhorado? Eu acho que dentro do rock falta um pouco essa formalização mesmo. Talvez uma agenda do rock and roll, assim, que o Rock Caipira é um evento pontual. Claro que a gente da organização, a gente trabalha o ano inteiro pensado nisso, mas pensar numa agenda. O Sesc faz algumas, antes da pandemia, né? Claro, faz muita coisa nesse sentido, traz bandas, traz discussões, mas eu gostaria de ver uma agenda mais voltada à formação de público, né? Isso eu não falo só do rock também, não. O rock é muito importante, porque é uma paixão nossa. Mas eu acho um trabalho educativo, eu gosto muito de trabalhar envolvendo a cultura com a educação. Eu vejo muito que a cultura tem esse caráter educativo. Então, trabalhar com possibilidades educativas, trabalhar com
fazer com que as pessoas conheçam diferentes estilos, e o rock tem uma característica social muito forte, principalmente quando você pensa ali na gênese do rock and roll. Eu gosto sempre de ressaltar que tem duas coisas na gênese do rock que me atrai muito. Uma é a diversidade mesmo. O rock surgiu como ali nos anos 40, anos 50, surgiu como uma fusão de estilos como o blues, como o country, como o R&B, trazendo uma diversidade num período em que a música era muito definida ali por raça, ou por idade, ou por território. O rock uniu tudo isso num pacote só, mas preservando sempre preservando no começo, não tanto, mas ao longo dos anos, preservando ali uma diversidade, fazendo com que o rock cada vez crescesse mais por meio de uma diversidade rítmica, né? Isso assumindo características de cada país. E também pelo caráter contestador do rock and roll. Desde os anos 60, o rock foi responsável por uma visão muito crítica à guerra do Vietnã, num balaio ali em que muitas bandas... o próprio ambientalismo, que eu falei de educação ambiental, o ambientalismo também bebe dessa coisa que o rock and roll, desse cenário dos anos 60 ali, muito crítico à sociedade, crítica à guerra do Vietnã e em alguma forma criticando ali a sociedade conservadora daquele período. Os jovens começaram a se empoderar, para usar uma palavra muito em evidência, muito na moda agora, foi uma forma de empoderar os jovens naquele momento para seguirem o seu pensamento e, inclusive, trabalhar por ideais. Eu acho que, falando do rock and roll, eu gostaria de ver uma agenda maior nesse sentido, para levar a linguagem do rock and roll para mais pessoas, não só do rock, mas da música, da diversidade musical brasileira, da diversidade cultural brasileira. Eu acho que isso passa muito por trabalhos educativos, seja feito por meio de parcerias com escolas, ou uma forma que é possível se fazer isso é por meio de editais públicos, né? A gente sempre tem editais públicos com leis de fomento à cultura, em que vê trabalhos que têm essa proposta educativa. Eu gostaria muito de ver uma ampliação, uma otimização de trabalhos educativos para as pessoas compreenderem a importância da cultura na sua socialização. A cultura é muito importante, principalmente num país como o Brasil, em que existem muitas mazelas sociais. A cultura pode ser não apenas uma profissão para a pessoa, pode representar uma profissão, mas pode ser uma forma de superar barreiras, superar obstáculos. Eu me lembro de um país nórdico, não lembro se é a Dinamarca, a Noruega, em que houve uma política pública do governo que foi chamada de pílulas de cultura. O que era isso? Pessoas diagnosticadas com doenças como transtorno de ansiedade, como depressão, os médicos, acredito eu, dentro do tratamento com medicamento e com terapias, ele indicava também visitas a museus, visitas a centros culturais, que eram locais em que as pessoas tinham acesso à arte, poderiam se socializar e conversar sobre essas questões com mediadores culturais, assistir a vídeos, a filmes, curtas-metragens. E o resultado que esse governo desse país, que eu não me lembro se é Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim, um país nórdico, eles perceberam que houve uma queda de níveis de pessoas diagnosticadas com essas doenças mentais, que é a depressão e a ansiedade e outros transtornos mentais, bipolaridade, enfim. Então, eu gosto muito desse projeto das pílulas de cultura. Isso mostra a capacidade que a cultura tem e o poder que a cultura tem, inclusive como mais do que algo socializador, mas como algo de manutenção da saúde das pessoas. E no momento em que a saúde é tão debatida por conta da pandemia, eu acho que é importante a gente falar da cultura, porque a cultura é uma forma de socializar. Eu acho que esse trabalho passa muito pela educação também. E políticas públicas, com certeza. Eu acho que é muito importante trabalhar com políticas públicas para a cultura. E eu também, assim como você, não é uma crítica, eu gosto de ressaltar sempre o trabalho feito pelo poder público. Tem muita coisa legal, inclusive o apoio a festivais, muita coisa que é feita, inclusive. Já o Salão de Humor, inclusive é a época agora do Salão de Humor, só que infelizmente ele vai ter que ser online, mas também gostaria de ressaltar o esforço para que ele acontecesse, embora seja online, mas a gente acha que é sempre possível
melhorar, e eu vejo as pessoas que da administração atual são muito abertas ao diálogo. Então, isso é um dos motivos que o Rock Caipira pode existir até hoje, que há tantas iniciativas importantes na cidade de Piracicaba, e é um dos motivos também que essa diversidade que eu sempre falo, que eu bato na tecla, que ela pode continuar existindo sempre e produzindo coisas tão legais. Bacana, Rafa. Olha, tem vários comentários interessantes aqui. A Lia Corte Real fala cultura salva vidas. A Andressa também fala cultura salva. Aqui a Neurônio Adicional, e aqui eu mando um abraço tanto para a Regina quanto para o Matheus Piffer, que já participou de live aqui, e todo o pessoal lá da Neurônio. Ele tá grande parceiro nosso, um abraço. Grande parceiro do E-Rock, inclusive. Ele falando aqui, só feras. E a Dani Risse, cara, ela tá falando uma coisa muito importante dentro do que você está colocando. Que a própria pintura tem na doutora Nise da Silveira, sua pioneira no tratamento de pessoas com transtornos mentais. Inclusive tem filmes sobre isso, né? Tem literatura sobre isso. Isso é muito legal, cara. E a Lia tá colocando aqui, a Lia Corte Real, falando, se não existisse cultura, o mundo seria cinza. E a Andressa está colocando aqui, é rock, isso é mesmo. Cara, mas sabe que isso que você está colocando, esse exemplo que você deu do país nórdico, seja Dinamarca, seja Suécia, enfim, e isso que a Dani está colocando, a gente vive uma explosão, né? Eu falo assim, explosão porque por conta da pandemia, mas isso já vinha um pouco antes, que são a questão de terapias. Há muitos tipos de terapia, né? Tanto as terapias que são baseadas em questões científicas, quanto as que são de pseudociência, quanto aquelas que são até propostas de maneira até religiosa, né? Terapias em geral. Não estou aqui para julgar nenhuma delas, cada um tem a sua função ou não, né? Enfim. Mas eu acho importante colocar o papel da arte, cara, dentro da qualidade mental das pessoas. Né? E aqui está falando do rock, mas a pintura, né? A própria capacidade que você desenvolve quando você consegue entender, escutar uma música clássica ou o jazz, né? Isso, cara, isso forma a pessoa de uma maneira tão substancial, né? É tão terapêutico, né? De fato. E é importante, eu acho, isso que você está colocando, porque às vezes, né, existe essa coisa de vender certos milagres, assim, faz tal coisa, dá 3 pulinhos, bate na mão, bate na cabeça, tal, e isso vira teorias, né? E, cara, e a arte está aí para isso, né? A arte está aí para mudar o comportamento, né? Inclusive toda essa questão que a gente está vivendo, né? Já tem o velho ditado de que a arte existe porque a vida não basta, né? Já trazendo um significado existencial. A gente vive num momento em que a gente vê a importância da arte na nossa vida, né? Eu, particularmente, não conseguiria imaginar a minha vida em 5 meses de pandemia, eu não conseguiria imaginar eu com saúde mental se não fosse a arte, sabe? Num momento em que a gente está confinado em casa, eu não conseguiria imaginar que eu poderia estar aqui bem saudável mentalmente se não fossem os livros que eu li, as músicas que eu ouvi, os filmes que eu assisti, os vídeos, as séries que eu assisti, até as vezes que eu toquei violão, que eu toquei contrabaixo aqui em casa. Então, a arte é muito importante. Eu acho que existem alguns preconceitos quanto a artistas, né? Aquelas pessoas que dizem que arte não dá o devido valor, aquela fala extremamente retrógrada, extremamente complicada, que diz que eu já precisei de médico, de advogado, mas nunca precisei de artista. Eu tô vendo o quanto eu preciso de artista, e eu gosto sempre de dizer também quanto à arte, que a arte ela vai sempre se renovando, né? A gente vê agora a ascensão dessas séries, inclusive, né, por esses formatos de streaming, e tem um teórico cultural, que inclusive foi meu professor na pós-graduação, na especialização em gestão cultural, que é o Teixeira Coelho. Ele fala que o maior erro que a gente pensa ao imaginar a cultura é pensar que a cultura dirige para frente, mas olhando para o retrovisor. Supostamente dirigir para frente, mas olhando para o retrovisor, que é uma metáfora para você pensar o futuro pela ótica do passado, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ver a cultura e cada vez renovar sempre as possibilidades culturais,
E acho que essa renovação passa muito pela essa diversidade, que eu gosto sempre de ressaltar. Diversidade que o rock tem muito, e dentro do rock tem pessoas que não valorizam isso, né? Eu acho que passa muito por isso. Eu gosto sempre de. A gente estava falando agora do programa É Rock. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Lima, que é o vocalista do Dead Fish, em que eu perguntei para ele como ele vê o rock aqui para frente. Ele disse que a gente não tem que pensar em rock independente, tem que pensar em música independente. Porque o rock bebe de muitos estilos. Hoje o rock and roll, essa riqueza do rock que a gente vê, que eu vejo que hoje é muito rico comparado a outros anos, vem muito de assimilar muitos conceitos. E não é nada novo também. O Sepultura se tornou a grande banda que é, uma das maiores bandas do mundo, considerada por algumas pessoas no exterior como a maior banda de metal do mundo. Ela se tornou diferente, se tornou uma banda referência com o estilo de tocar bateria do Igor Cavaleira, que bebe muito do samba, por exemplo, bebe muito do batuque, do estilo percussivo brasileiro. Então é possível unir com qualidade. Então é por isso que eu ressalto sempre o poder da diversidade, junto com esse poder que a cultura tem de salvar vidas, como eu acho que é o nosso caso, né? Perfeito, cara, perfeito. Ó, tem vários comentários, a Dani Riff colocando aqui, ó, é muito interessante a influência da música no comportamento, inclusive somando as artes, pintores costumam ouvir música como inspiração a seus trabalhos. E a Andressa está colocando, ó, sou musicista e artesã, inclusive agora olhando ela, que eu lembrei, ela é da Shamrock Band, né? Ela é vocalista do Shamrock, é uma banda que faz cover do Cranberries. Cranberries, exato. E ela fala assim, ó, sou musicista e artesã, não consigo fazer arte sem música e não consigo fazer música sem a arte. É exatamente isso. Exatamente. Legal. Cara, nós estamos chegando ao final já da live, é uma pena. Obrigado a todo mundo que participou. Mas já, cara, passou voando, cara. Achei sensacional o papo, cara. É lógico que a gente poderia entrar em outras questões, falar sobre indústria cultural, mas daí dá uma outra live, né? Sim, sim. Vamos guardar para o futuro. Apenas para o próximo capítulo. Temas para o próximo capítulo. Cara, muito obrigado pela sua atenção. Você sabe que nossa amizade aí já transcende décadas já. E, cara, pelo todo o respeito que eu tenho a você, pelo seu trabalho. E também tenho gratidão, cara, por tudo que você nos ajuda dentro do rock, né? Quando você veio, somou muito com a parte jornalística. Eu era um jornalista ali sozinho, da bancada de jornalista. Do jornalista ficava sofrendo sozinho. Você veio e agregou como jornalista e conseguiu fazer muita coisa legal. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela disponibilidade, viu, Rafa? Cara, eu que agradeço, sou muito grato a você, ao convite que vocês me fizeram para entrar no programa Rock. O programa fez 7 anos, eu agora estou completando 3 anos de programa. Eu lembro que foi um convite em 2017, primeiro para participar de um programa especial sobre o Dia do Rock, no dia 13 de julho, que era um domingo próximo, mais próximo do 13 de julho, para participar como jornalista musical, né? Depois daquele programa, vocês me convidaram para participar de todos os programas de julho, e a partir daí eu fiquei fixo. Vocês me convidaram para fazer parte do quadro mesmo. Então, eu sou muito grato a isso e todo o respeito é recíproco também, pela nossa amizade aí de muitos anos. Não vou falar quantos anos para não denunciar a nossa idade. Mas estamos junto, Eric. Mais uma vez, queria parabenizar você por conduzir essa série de entrevistas com assuntos tão importantes para a nossa sociedade. E me coloco à disposição, cara. O que precisar, estamos aí. Tá dando 6 horas porque tá batendo no sino da igreja aí, né? Eu moro no centro, moro próximo à catedral. Então é uma forma de eu lembrar dos horários. Quando eu me atraso, quando eu estou muito focado num trabalho, opa, já é tal hora. Legal. Rafa, valeu mesmo, cara. Lembrando que essa live aqui vai virar uma matéria amanhã no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo vai para o nosso canal lá no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba no YouTube. E você, se você não segue, siga aqui o perfil do Parlamento Aberto, que é um programa voltado à transparência, à participação pública, né, à participação popular dentro da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Rafa, aquele abraço, hein, meu? Até mais. Tchau, tchau. Tamo junto, um abraço. Falou, valeu. Valeu. É rock. É rock.